Muito bem. Tá entrando aqui a Natália. Então, mais um encontro aí do grupo de partilhas, o despertar da consciência, processo que está acontecendo aí com cada vez mais pessoas, né? Pessoas ditas normais, né? Então, começando a vivenciar esse processo. Então, antigamente era mais pessoas, né, que se dedicavam a uma vida assim espiritual, se dedicavam a se retirar do mundo, né, para poder ir em direção a essa fusão com o divino, né? Mas parece que a coisa está acelerando e acontecendo esse processo com muitas pessoas em várias áreas diferentes, né, da vida e profissionais e enfim. Então, hoje em dia, pessoas comuns, normais, assim, de vez em quando acontece com pessoas do nada, né? Esse processo vem, né? Esse despertar surge, a pessoa nem está buscando por isso, né? Esse despertar acontece e muitas vezes causa uma boa bagunça na vida das pessoas, né? Especialmente para quem não está em busca disso, não tem uma caminhada de autoconhecimento, né? Não está nessa busca por espiritualidade, enfim. E então, às vezes esse processo ele é radical, né? No sentido de que ele toca na raiz do nosso senso de eu, né? Então, esse senso de eu que vai mudando, o velho eu, né, onde toda a nossa vida foi baseada naquele velho eu. Isso, esse castelo, a gente vê que esse castelo era de areia, né, e começa a mexer e ruir alguns aspectos, né, da vida. E isso traz bastante desconforto e um processo muitas vezes difícil para muitas pessoas, né? Então, eh, hum, nessa minha jornada também eu senti isso, né, assim, a fase ali de desconstrução, né, que muitas coisas começam a ser desconstruídas. É um processo bem difícil, né? Bem delicado, tem muitas crises, né? Várias crises que podem acontecer nessa jornada. E é um processo que, eu repito, né? Que muitos encontros eu falei isso, né? Um processo que a gente se sente, a maioria das pessoas, né? Que eu vejo, que eu converso, se sentem muito sozinhas nessa jornada, porque não tem muito com quem conversar, né? Não tem ninguém próximo que esteja vivendo isso, né? Então, os familiares não entendem, os amigos não entendem, né? O ambiente de trabalho não entende. E às vezes nem profissionais da área, né, de saúde mental também não entendem desse processo e acabam rotulando, né, a pessoa dentro dos estigmas que são conhecidos, né, dentro da ciência tradicional. E aí o processo se complica bastante, né? Então, desde que surgiu esse processo, né, começou a acontecer comigo, eu fui em busca de conectar com pessoas que também estavam vivendo isso, né? Descobri o Lisandro na época, né? Eu morava na minha cidade ainda, enfim, a gente se sintonizou e de lá surgiu o grupo Meditação Zero naquela época, em 2007, 2007, eu acho. Não, 2017, 2017. E era com esse intuito, era de poder abrir um espaço de partilha, assim, de falar sobre isso, né, de trocar experiências com pessoas que estão vivendo isso ou que estão em busca disso, né. E, enfim, durou uns 6 anos, né, o projeto do Meditação Zero, foi muito bonito, assim, muitas coisas lindas aconteceram, né. E, enfim, como tudo na vida, a impermanência vem, né, e as coisas mudam, né. E aí eu fiquei um tempo, assim, eh, sem sem um grupo, mas eu continuava vivendo minhas histórias, continuava conversando, dando mentorias, né, sobre esse processo. E aí, agora, pouco, nem sei quando é que eu comecei agora de novo, que surgiu o grupo também de partilhas. Eu sou ruim de datas, eu não consigo guardar mais datas. Eu, Quando aconteceu tal coisa, eu não lembro mais. eu, Tu também, né, Marília? Então faz um tempo aí que existe agora o grupo de partilhas, que era uma retomada desse intuito, assim, né? De abrir novamente um espaço para
partilhar, pessoas que estão em busca disso, né? Partilhar essas experiências que muitas vezes são extremamente relevantes. Quando a gente conversa com pessoas que estão vivendo o processo e a gente reconhece a nossa história na história da pessoa, é um grande, né? É um grande alívio, porque, eu não estou sozinho, né, vivendo isso. Eu não estou maluco. Você me diz assim, quando a gente vê uma pessoa que está vivendo, a sensação é que eu não estou maluco sozinho. Então, isso existe, isso é possível, isso está disponível, né? E, e se reconhecer na jornada do outro é muito reconfortante. Então, enfim, estamos aqui novamente em mais um desses encontros, e hoje é uma proposta diferente, né? Que em todos os encontros que eu já fiz aqui, eu sempre trouxe um tema, sempre trouxe algumas reflexões, slides, né, com uma jornada de reflexões, né, para a gente compartilhar ideias. E nesse encontro aqui eu senti de não ter tema, deixar aberto e ver o que que surge, o que que brota, abrir esse espaço para espontaneidade. Surgiu a conversa com o Cleiton, né, no Instagram. E o Cleito também, assim, um irmão de caminhada aí, que está há um tempo nessa jornada. E tem muita coisa legal também aí para partilhar. Então, eu queria, assim, abrir esse espaço. Mas eu queria direcionar aí uma pergunta inicial para o Cleiton, que é um visitante aí do nosso papo. E pedir aí para tu contar um pouquinho aí, assim, de forma breve, assim, um pouquinho dessa jornada, como é que aconteceu esse despertar da consciência contigo. O que que foi o início dessa jornada, né, assim, e, enfim, conta um pouquinho aí da tua história, partilha aí com o pessoal. Depois termina o encontro aqui, eu disponibilizo lá no grupo, né, do WhatsApp, no YouTube, né, para as pessoas quem não pôde estar aqui, poder assistir depois, né. Acho que tem muita gente que vai se identificar também com a tua jornada aí, Cleiton. Então, por favor, tome a palavra. Obrigado, que honra estar aqui nesse grupo. Estou muito feliz. É, assim, para não se estender muito, né? Eu, como você viu lá até lá naquele vídeo do YouTube, né? Eu sempre senti uma inadequação muito grande com o mundo, assim, desde criança, desde quando eu me reconheço por gente, né? Bem-vindo ao clube. E depois, aí, quando eu via a vida dos índios lá isolados na Amazônia, aqueles poucos ainda que existem lá, eu sentia uma inveja assim, falava, gente do céu, nossa, que coisa maravilhosa, eu queria ter vivido nessa época, lá atrás, né, com os povos originários, ou estar vivendo lá isoladamente, né? Então, viver uma vida urbana, para mim, sempre foi muito difícil, muito difícil. Então, com muito sofrimento psíquico, sem nem saber a origem disso, né? E mas comecei a fazer terapia, muito novo, e aí psicanálise, análise pelo caminho tradicional, digamos assim, né? O caminho convencional, para tentar entender isso e diminuir esse sofrimento psíquico, né? Mas no meu coração eu sempre tive um desejo muito grande, digamos assim, de encontrar a libertação, digamos assim, né? Quando li o livro do Yogananda na adolescência, aquilo me pegou de uma forma assim que eu falo que aquilo destruiu a minha vida, porque aquilo ali virou um centro para mim, um caminho. Então os amigos estavam lá, tudo querendo trabalhar, querendo ser alguém na vida, e eu com inveja ali também, mais uma vez, dos indianos, né? Falava, nossa, eu preciso conhecer um guru e Uhum. nossa, aquilo mexeu muito comigo, muito. Assim, eu acho que por isso que falam, né? Muitos caminhos tradicionais falam de você buscar autoconhecimento depois dos 40, depois dos 50, né? Porque você já estruturou a psique, você já formou uma vida, né? Uhum. E até estruturou um ego, digamos assim, para isso.
Mas com 15 anos de idade, já tendo acesso a isso, né? Mas a gente não entende o destino, né? Muitas vezes, né? Mas assim, depois eu segui a vida normal, né, digamos assim, como todo mundo. E depois, quando cheguei nos 33 anos de idade, não, tive uma crise muito grande. Entrei numa crise muito difícil, uma tristeza, uma. Seria, eu acho que uma depressão, né? Se fosse num psiquiatra, alguma coisa assim. Uhum. E, e aí, esse sonho de ir para a Índia voltou à tona, né? Era algo então que tinha adormecido e de repente surgiu a oportunidade de ir para a Índia. Então, estava com tempo na época e tinha recurso também financeiro para ir. Então, tudo, tudo coincidiu, né, Uhum. de ir para a Índia. E lá eu vivi uma experiência no ashram do Ramana. Então, eu fui para Nossa, Tiruvannamalai. Oi? que maravilha. Eu fui para Tiruvannamalai, que é a terra do Ramana Maharshi, né? É onde tem a montanha de Arunachala, que para eles consideram Shiva encarnado nessa montanha, né? Não que Shiva encarnou, mas a montanha é Shiva para eles, né? Lá eu participei de um ritual chamado Giri Prada Krishna, que é a volta à montanha. Essa é uma montanha baixa de 800 metros só essa volta à montanha são 16 quilômetros. Então, toda noite de lua cheia, assim, centenas de ônibus vão para lá. Desde o começo do dia, os indianos descem todos descalços, os indianos e as indianas, e aí eles começam a dar a volta nessa montanha e mantrando, todos mantrando o mantra de Shiva, né? Então, assim, eu nem conhecia o Ramana, nem conhecia Tiruvannamalai e Arunachala, nada, mas de repente estava nessa cidade, participei Uhum. dessa volta à montanha na noite de lua cheia, e no outro dia nós subimos até o topo dessa montanha e descemos, né? E aí, quando nós descemos, o pessoal foi para o hotel, resolveu ir para o hotel, porque o pessoal estava cansado, o pessoal da excursão, e eu resolvi ir desbravar mais o ashram, até que eu achei o quarto onde o Ramana dormia, né? E... Mas assim, eu vou contar uma experiência aqui que é interessante às vezes não se apegar a isso, porque o caminho muitas vezes, às vezes você não precisa de uma experiência para fazer essa metanoia, digamos assim, né? Isso pode acontecer espontaneamente. Eu tive essa experiência que foi um gatilho, Uhum. mas cada caminho é único, né? E, e aí então de repente eu vi uma porta que estava escrito lá silêncio e eu vi que algumas pessoas entravam nessa portinha, né? Eu falei, o pessoal está entrando, vou entrar também. A hora que eu abri a porta assim, tinha umas 10 pessoas e era um quarto. E todo mundo sentado em meditação. Eu falei, vou sentar. Sentei bem de frente com a cama do Ramana, assim, e tinha um quadro, inclusive, dele, assim, pintado, como se ele tivesse deitado ali, né? Uhum. Aí sentei e falei, vou ficar aqui, então, meditando. E fechei o olho, cruzei as pernas e fiquei lá meditando. E aí, uma pergunta me invadiu. E a pergunta falou assim: para você, não é quem você é, e sim quem você não é. Porque o Ramana, ele resgatou uma metodologia antiga da Índia, que é o Atmavichara, né? Que é o você se questionar, quem sou eu, né? Who am I? E aí, então, eu estava já com isso, digamos, impregnado em mim, de já estar ali há, digamos, 3 dias, vendo os rituais no ashram, né? Vivendo ali nessa vibração.
E aí, de repente, essa pergunta me tomou, então ela falou isso. Para você não é quem você é, e sim quem você não é. Mas era uma pergunta, assim, era uma caixa de som que era meu corpo todo. Uhum. E aí nisso a minha consciência, consciente, digamos assim, foi jogado pro teto do espaço. Eu me vi por cima, aquela visão 3D, eu vi todo mundo ali na sala, né, ao mesmo tempo, e me vi por cima. E aí a minha mente começou a responder: eu não sou esse corpo, eu não sou a minha mente, eu não sou os meus sentimentos, eu não sou as minhas emoções. E eu observando isso de cima. Uhum. E aí, de repente, a mente falou: eu não sou o Clayton. E aí eu senti, digamos que aquilo, eu estava fora do corpo, aquilo me chocou e eu voltei para o corpo. E aí eu voltei para o corpo e percebi que uma chave virou, algo ali virou, né? Continuei em meditação, ali mais uns 10 minutos. De repente, falei: vou embora, né? Não tem mais motivo de ficar aqui. Levantei e saí andando. E aí eu tinha consciência, isso eu tinha consciência que alguma coisa tinha virado. Assim, tipo um interruptor, sabe? Assim, Uhum. on-off. Ah, sim. O descolamento. É, ah, total. E aí, a partir disso, eu comecei, digamos que, a entrar no nada espontaneamente, Uhum. né? A gente continuou ali a turma continuou mais alguns dias ali no, em Tiruvannamalai, depois fomos para Rishikesh, e aí entrava num ashram, num templo, de repente eu sentava em meditação, não tinha mais nada, aquele vazio denso, aquele vazio ensurdecedor, aquele silêncio é, intenso, que é até difícil de falar. Às vezes eu digo, é o E silêncio abismal. e que você mergulha aí sem medo, né? E vai, e vai, e vai. E aí ah, voltei para o Brasil e eu fui muito feliz na seguinte questão. Lá nessa excursão, eu conheci a minha esposa atual, minha companheira atual. Ah, mentira. Então, é, eu compartilhei isso tudo com ela, né? E depois nós voltamos para a Índia em 2019. 2019 tive outras experiências lá, tal. Mas ao voltar para o Brasil com ela e sentindo tudo isso, né? Vivendo tudo isso, nós entrávamos no silêncio muitas vezes juntos no dia a dia. E ela morava aqui em São Paulo, como sempre morou, e eu morava em Campinas, no interior de São Paulo, que dá uns 100 quilômetros daqui. Aí muitas vezes a gente estava assim no dia a dia, ela falava: Nossa, hoje eu estou com um dia muito difícil, um monte de problema na empresa para resolver. Ela trabalhando lá como executiva de uma empresa e eu também fazendo as minhas coisas. Aí eu escrevi assim para ela no WhatsApp: Nada. Aí ela respondia: Entrei. Aí chegava a noite, eu ligava para ela, né, no WhatsApp, assim, por vídeo, né, falava: E aí, como foi seu dia? Ela falou: Nossa, depois daquele nada, foi maravilhoso. Então a gente viveu muito disso, assim, muito, muito, muitas vezes. Show. Então, digamos assim, eu entendia que eu não estava louco, né? E porque eu tinha com quem compartilhar. Eu Aham. compartilhava isso com ela. Eu falava: então nós somos dois loucos, não é um só, né?
E aí, mas aí, assim, muita coisa mudou realmente. Conheci gente nova, tive que deixar, assim, grupos que eu participava de autoconhecimento, eu tive que deixar para trás, porque eu comecei a falar disso e ninguém entendia. Então, eu fui entendendo que hoje eu tenho uma questão que eu falo que é a seguinte: nem todo mundo que busca autoconhecimento realmente busca autoconhecimento. Porque tem muita gente que fala que busca autoconhecimento que não tem disponibilidade, não está disponível interiormente, o coração não está aberto. Então a pessoa vai conhecer muitas vezes o Otávio e fala: Nossa, mas ele é uma pessoa tão comum, você acha que ele viveu alguma coisa? Imagina, entendeu? Ele não tem doutorado em não dualidade, como que eu vou escutá-lo? É. Sabe? Tem isso, tem um apego, tem um. É aquela questão: se você não abandonar tudo, tudo interiormente, você não entra, você não penetra no nada. Porque enquanto esse ego ainda estiver no troninho, mesmo que seja um pouquinho, ele não solta, Hum. né? E aí, sim, quando você começa a vivenciar, você fala: Nossa, mas é tão simples, é mais simples até do que o explicar, do que o respirar, do que o, Paradoxalmente é uma coisa louca. né? Então, tive que deixar grupos de lado e seguir o meu caminho e também aí fui conhecendo pessoas que já tinham vivenciado e vivenciam a mesma coisa e aí entendi que é a vida, né? São Hum. ciclos e bola para frente. Mas o que eu percebi assim que eu gosto de falar é que é o seguinte: antes os meus pensamentos eram tudo muitos pensamentos na cabeça, sabe? Muito realmente pensando coisa, preocupação do futuro, questões do passado, tudo ao mesmo tempo. Hoje eu penso acho que 80% a menos. Muitas vezes eu passo o dia inteiro com o corpo ali trabalhando e a mente com coisas funcionais, né? Eu sou gestor de projeto, então estou ali acompanhando como estão os projetos, com os programadores, tal, falo com o cliente, é normal. Ninguém percebe nada, digamos assim, não tem diferença. Ninguém percebe nada. Mas se eu Muito fecho o olho, quase não tem pensamento, quase zero. Muita gente não entende isso, mas estou sendo franco, bom. quase zero. Historinha, né? As historinhas que a mente fica contando vai diminuindo. Não, vai diminuindo, você não. E assim, uma coisa que eu entendi também, que na vida não tem garantia, a gente não tem garantia de nada. Então não é porque vivenciei isso que a vida, nossa, eu ganhei na loto. Não, tem garantia de nada, entendeu? Eu Hum. posso atravessar a rua ali, o carro pegar, morreu, acabou. Então, as literaturas e muita coisa, vou usar um termo aqui mais para conceituar, muita coisa New Age distorceu muita coisa, entendeu? Muitas coisas foram muito distorcidas e muita teoria e pouca experiência. Por isso que eu achei interessante a meditação zero e o espaço que você cria aqui, Otávio, porque é levar realmente as pessoas para a experiência. Quando as pessoas experienciam, elas começam a falar a partir da sua própria experiência e não que Jung falou, o Groff falou, não sei quem, ou o Buji falou. Não, o que você sentiu, né? Hum. Tal livro fala isso, tal livro fala aquilo. Poxa, chega uma hora que isso fica insuportável, Hum. porque é muita teoria e pouca vivência, né? Então, então é isso. É,
fui estudar, depois estudei muito também quando eu voltei, estudei muito alquimia. Hoje eu tenho um pequeno laboratório de alquimia espagírica, estudo ali questão dos vegetais, mais um hobby. Ah, mas isso aqui vai me levar a lugar algum? Não, não vai. Entendeu? Não tem expectativa de nada, né? E aí é até interessante que na tradição ocidental, a tradição do Graal, a tradição da cavalaria, tem uma parte de umas iniciações lá que tem a ver com cortar a cabeça, né? Que eles chamam de adobiment, que a cavalaria eles batem com a espada aqui para simbolizar isso, que o iniciado precisa cortar a cabeça, Qual o né? significado disso aí? A não dualidade, a Hum, entrada na não dualidade, tirar a cortar a mente fora, cabeça. tipo assim. Então, conclusão, todas as tradições falam da mesma coisa, né? Uhum. Utilizando simbologias diferentes. É, isso a gente vai começando a compreender, né? Agora, Sendo, o Advaita Vedanta, eu acho ele é uma tradição muito nova aqui no Brasil, né? Essa tradição da não dualidade mesmo. hum, E muita gente às vezes não compreende, mas é a via direta, realmente, né? É o, é o caminho do meio ali, direto, sem pedágios. sim, verdade. Sim. Muito legal, cara. Pá, muito legal, Cleiton. Gratidão aí por partilhar a tua jornada. Alguém tem uma pergunta aí para fazer para ele? Cara, muito bom, assim, ouvir, né? Porque nessa, nessa minha jornada, assim, também, como, com, estando disposto a conversar com pessoas que estão vivendo esse processo, né? A gente começa a, a ver padrões, né? A ver padrões na jornada das pessoas, né? A gente começa a identificar, né? Essa mente sistêmica que vai aflorando, né? A mente sistêmica que é capaz de identificar padrões, né? E, e é muito legal quando a gente, tipo, a gente começa a ver, cara, que assim, as histórias que as pessoas vivem são muito diferentes, né? Porque a história de vida das pessoas é diferente, cultura às vezes é diferente, mas a gente vai ver que existe uma mecânica do processo que é muito similar, né? As crises são muito similares, as descobertas são muito similares, né? Cada pessoa traduz as suas vivências, as suas experiências a partir da sua própria linguagem. E se tu olhar todas as tradições, nada mais são do que diferentes linguagens para apontar para aquilo que não pode ser visto, para aquilo que não pode ser compreendido intelectualmente, para o mistério, né? Para a fonte, né? São linguagens, tudo é linguagens, né? Para poder se comunicar sobre isso, né? Porque a experiência vivida é o puro silêncio. É o próprio Ramana dizer, o último ensinamento é o silêncio. Então, tu entra no vazio, no nada, o que que há de ser dito? Sem passado e sem futuro, o que que há de ser dito? Nada. Então a gente mergulha nesse vazio, nada. E a gente fica ali. E o que a gente vai aprendendo ao longo do processo é começar a estabilizar a nossa atenção nisso e começar a se fundir com isso, né? A se dissolver nisso, né? Teve uns tempos, eu assisti um vídeo que alguém falava de algum desses mestres, eu acho que foi o mestre do Ram Dass. E aí um, uma pessoa perguntou para ele como é que era a meditação de Jesus. E aí diz que o cara fechou os olhos, ficou em silêncio e ficou um tempo ali em silêncio
Daí disse que escorreu uma lágrima no rosto dele. Aí ele abriu os olhos e disse assim: Cristo se dissolveu no amor. Essa era a meditação dele, era se dissolver no amor. Então, dissolver o quê? Né? A identidade, o ego, né? A estrutura da individualidade, o eu psicológico, né? Então, tu dissolve isso e se funde, né? A onda, quando quebra, ela retorna ao oceano, é a mesma parábola, né? A onda surge, ela surge uma identidade. Ela nasce uma identidade ali, né? Uma individualidade. Cada onda é única, né? Tem características únicas. Aí ela surge do oceano. Então, o oceano como consciência, fonte, Deus, né? A onda como nosso senso de individualidade. Então, ela surge, tem um tempo de vida, faz a jornada dela, e depois que ela se dissolve, o que acontece com ela? Ela perde a sua individualidade e retorna à fonte. É essa dissolução no nada, no vazio. Só que a gente experimenta isso, às vezes, com breves, né? Breves momentos, assim. E logo a mente volta a pensar, volta o nosso senso de individualidade. Às vezes até a gente tem alguma experiência de ir para esse vazio e ficar um pouco ali, e depois que a mente volta, a gente tem a sensação de que a gente tinha desconectado da realidade. Você já teve a sensação. Tipo, tu fica no vazio, daí daqui a pouco, nossa, me perdi, tá? Parecia que eu tava em outro mundo, eu não tava aqui, né? Mas esse é o jogo doido que o ego faz. Na verdade, tu estava totalmente conectado com a realidade do momento presente, nesse vazio, nesse nada. A gente está totalmente no momento presente, né? 100%. Porque o pensamento está no tempo, as experiências estão na dimensão do tempo. Mas aquilo que testemunha as experiências é atemporal, né? No eterno momento presente. Aqui que está o nada. Então, eu digo assim, quando a gente funde a nossa atenção com o agora, o ego some. Fica só. Otávio, assim, uma coisa que é interessante é isso, assim, que eu percebi, ah, então, da mente agitada, fui para uma mente silenciosa, mas não foi, né? Isso foi assentando, conforme você traz, né? Foi assentando com o tempo, foi estabilizando com o tempo. Então, quando eu voltei aí a mente estava lá agitada, de repente eu sentia quando ela começava, tu, sabe, ela começava a parar. Ela falava, nossa, que delícia, putz, a Delícia. mente parou, né? Aí, então o frame, sabe? Parece que o frame ia ficando lento, de repente, Aham. até parar inteira, assim, né? E essa percepção, esse contraste, era muito legal. Hoje eu não percebo esse contraste, mas perceber esse contraste, nossa, eu tô tirando umas férias de mim mesmo, sabe? Umas férias Isso, isso. desse ego limitado, né? É, Que fica ali sempre nas mesmas histórias. é, É, é um alívio, né, cara? Assim, tem um alívio ali, né? um alívio. Um alívio de se perceber livre dessa mente tagarela, né? Tem um grande alívio. É, e tem outra coisa incrível, né? Como a Débora colocou ali. É, tem uma coisa que, para mim, assim, sempre foi, nossa, muito maravilhoso, assim. É a sensação de plenitude, né? A sensação de que nada falta. Nossa, deve ser o céu. É.
literalmente. Nada falta, assim. É uma sensação de. E isso é muito doido, assim. Eu digo assim, é um contentamento. Não é uma alegria, não é uma euforia. É um contentamento. O sorriso do Buda, saca? Assim, a autorrealização, né? Tu te realiza naquilo que tu é em essência, sem depender de nada e nem ninguém. Então, claro que é uma experiência que vem e vai. Talvez um dia, não é a minha experiência hoje, de estar 100% do tempo experimentando isso, né? Não, é vida comum, né? Mas quando tu toca nesse lugar, eu várias vezes eu tô dirigindo, daí a mente tá ali pensando em coisa, daí daqui a pouco eu me lembro, é essa relembrança, né? Precisa relembrar isso mil e uma vezes, né? Tu relembra, op, para aí, onde é que eu tô? Viajando na minha mente, né? Volta para o momento presente. Aí é um direcionamento da nossa atenção, sempre falo isso, é só um direcionamento da tua atenção. Tu direciona a tua atenção para a dimensão consciência, que é aquilo em ti que está no aqui e agora, testemunhando tudo. Fica aí. E daí vai surgir esse silêncio, vai surgir esse vazio, vai surgir esse nada. E esse nada, ele não é vazio no sentido de não ter nada lá. Esse vazio é vivo e pleno em si mesmo. Daí aqui a sensação é de ser banhado pela essa graça, assim, né? A graça divina, assim, que vem e diz assim, calma, Otávio, aqui agora tá tudo perfeito exatamente como é. Tu tá no lugar certo, na hora certa, onde tu deveria estar fazendo o que tu deveria estar fazendo, não tem nada de errado. O quebra-cabeça da vida todo se encaixa, assim, tchuc, tchuc, e vem uma sensação de que o verdadeiro propósito, o propósito mais profundo da existência é realizar isso. Realizar a tua própria plenitude naquilo que nós somos. Daí, quando tu vem para esse lugar, a sensação de que o propósito está cumprido, a sensação de pronto, posso morrer agora. Tá bom, pô, tá, é isso, tá feito. Só que, claro, aí tem, a gente fala do estágio de integração, né? Que é um longo processo também. Depois de encontrar essa iluminação, tu vai estabilizando isso aos pouquinhos no dia a dia, né? E aí essas experiências de pico vão diminuindo de frequência e vai se tornando mais rotineiro, mais comum, até que isso começa a se estabilizar e a gente é como se chega um ponto que a gente, tipo, por mais que a gente use a mente, o ego tá aqui operando, fazendo as coisas, mas a gente, tipo, não esquece mais dessa essência. A gente acaba não esquecendo, né? Tem qualquer momento que tu relembra, ele tá a 1 segundo de distância de ti. E eu digo assim, no início tu tem que abrir essa trilha com o facão. Daí depois tu tá caminhando tranquilo. Daí depois tu tá andando de bike nessa trilha. Depois tu tá passando de carro nessa trilha. E vai ficando cada vez mais fácil de tu ir para esse lugar e se ver livre do mundo, né? Se perceber como livre, se perceber como em paz, né? Tem uma paz de pano de fundo que começa a se estabilizar, né? E tipo, isso não tem preço. Não tem nada, nada, nada no mundo que, né, Cleito? Tipo assim, nada no mundo paga isso. A questão é, às vezes você vê pessoas com uma vida materialmente extremamente confortável e infeliz. É. E eu me via em momentos, às vezes, sem dinheiro, com um monte de limitações e transbordando, Uhum. sabe? Dando risada à toa, assim. Risada à toa, cara. Muitas vezes na Porque, rua. porque não é o fora. É. É realmente achar esse centro, né? Porque o fora você nunca vai estar satisfeito. No ego você nunca vai estar. Olha o que o ego construiu, né? Tudo que está fora o ego construiu. Porque nunca está satisfeito, né?
Agora, a hora que você está no seu coração, você está no seu eixo, você, você precisa do quê? Nada. Nada. Então, quer mais liberdade que isso, né? Por isso que é um paradoxo, né? É, por isso que às vezes muita gente não quer isso, porque as pessoas ficaram muitas vezes no fazedor, sabe? Se tornaram fazedoras crônicas. Uhum. A pessoa faz um monte de coisa ao mesmo tempo e aí não consegue mais parar, né? Fica no movimento mais yang, digamos assim, né? Fazer o movimento yin, o movimento para dentro, a pessoa não aprendeu a fazer. E às vezes tem medo, né, de ir para esse lugar, né? Sim, também. Desconhecido. E tem outra coisa muito curiosa também, que é assim, às vezes quando o buscador, né, que está nessa jornada já há um tempo e tal, e o buscador acaba amadurecendo, né, assim, nesse lugar, e ele acaba adquirindo uma grande bagagem, né? Que o buscador começa a aprender, começa a ler sobre, né, tradições, religiões, filosofias, doutrinas. E, cara, tem um universo gigantesco, gigantesco de informações para a gente adquirir, acumular, né? Então não tem fim. Pode estudar uma vida inteira Cabala, não vai terminar nunca. Pode estudar uma vida inteira Teosofia, não vai terminar nunca. Pode estudar uma vida inteira Budismo, não vai terminar nunca. E qualquer lugar, tu não vai terminar nunca, de tanto conhecimento que tem, né? E aí, essa própria bagagem de conhecimento acaba se tornando um grande obstáculo. Porque quando o buscador chega no limiar dessa descoberta, e ele começa a se dar conta de que toda a bagagem de conhecimento dele não serve para nada nesse momento de despertar, porque isso precisa ser abandonado, como o Cleiton trouxe, né? Tem que soltar tudo, né? Abandonar tudo. Ou seja, todo o teu conhecimento não serve para nada. Ele serviu para te conduzir até ali, mas para passar por esse portal, nenhum conhecimento é necessário. É a ilusão do conhecimento, né? A sensação de que eu preciso saber mais de alguma coisa que eu ainda não sei. Preciso ler mais um livro, É, exato. eu preciso fazer mais um exercício, Algum hack ainda que eu não mais uma aprendi. peregrinação, mais um chá de ayahuasca, mais um. É, É sempre um mais. Não, nesse próximo vai. Não, nesse próximo agora. é. É por isso que eu falo assim, né? Tem uma transição, né? Até eu criei uma série de videoaulas gratuitas que eu disponibilizo, que é um curso gratuito, né? Chama A Transição, de buscador espiritual a encontrador da verdade. Então, aqui tem uma transição de identidade. Então, só que o buscador espiritual, ele não quer deixar de ser um buscador espiritual, porque senão ele morre, entendeu? Ele se dissolve, mas o buscador deu um senso de identidade durante muito tempo para a pessoa. Aquilo sustentou a minha identidade de buscador. E muitas vezes a gente vê, eu tinha isso, assim, eu sou um buscador espiritual, pô, tô nessa jornada de autoconhecimento. Né? As pessoas aí que não estão, né, nessa jornada, pô, não sabem nada da vida. Então eu vou usar até roupa diferente, né? Sim, Uma calça diferente, vou escutar só música zen. é É isso aí. o personagem, né? Você veste o personagem É. de buscador, né? Ele tem o seu papel, eu digo, ele tem o seu papel, né? Porque, de certa forma, o buscador está te conduzindo para cada vez mais próximo da tua essência, né? Do divino. Então, só que ao mesmo tempo que ele te aproxima, é tipo um cachorro correndo atrás do rabo, né? Ele te aproxima, mas ele vai empurrando o ponto de encontro, né? Sempre para um futuro, sempre pro futuro.
Então, nesse lugar é preciso abandonar a busca, justamente a cessação da busca que surge o encontro com a verdade. É como nas parábolas em lá, tu pega um barco para atravessar o rio, quando tu atravessa o rio, tu não precisa mais do barco. As técnicas, processos, né, e tudo, base de conhecimento, tudo isso é o barco. Processos terapêuticos, tudo isso é barco, né? Agora, se tu tocou na outra margem, solta o barco. Não precisa. Então, eu digo assim, tudo pode. Todas as técnicas são úteis, têm o seu lugar. Pode usar, pode fazer. Tudo é útil, mas nada é necessário. Então, acaba sempre eclodindo num paradoxo, porque, mas Otávio, como é que eu vou deixar de buscar se eu sinto que tem algo que me chama, né? Sim, tem um chamado, né? O buscador sente um chamado para ir em direção a isso, né? Mas se eu não buscar, o que que acontece? Aí tu vou voltar para Matrix? Então, ambas as coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Tem que surgir esse ímpeto, tem que surgir, né, esse anseio pela realização, anseio pela essa autorrealização, por encontrar a verdade, por descobrir quem sou eu em última instância, né? Um monte de nomes diferentes que a gente dá para isso, né? Mas tem que esse anseio pela realização é o desejo mais verdadeiro e profundo, porque ele te liberta, né? De todo o resto, de tudo, todo o resto. O que ficou claro para mim foi a questão do que é o ego e que aquela experiência na Índia foi o gatilho que depois foi me mostrar que existia algo antes do ego e que ninguém falava. Falava, caramba, mas o lance é você adquirir consciência, é esse antes do ego olhar para esse antes do ego. Uhum. Então eu estava querendo mudar o ego. O ego queria ser bonzinho. O ego queria ser uma pessoa boa. O ego queria mudar o mundo. Aí, de repente, tem outra camada antes do ego. Uau! Essa foi a inovação, sabe? Aquele, É descoberta, né? É uma descoberta, né? Ó, tem uma a pergunta aí para ti, ó. descoberta. Ah, Como identificar essa camada anterior ao ego? Meditando? A Débora perguntou. então, é o que o Ramana falava, né? Pegue um espinho e com o espinho saque o outro espinho. E depois jogue os dois fora, certo? Então, quando você entende que, vou falar uma outra frase que é: ações boas geram karma positivo e ações más geram karma negativo. Mas ambos caminhos não têm nada a ver com a libertação. Então você pega um espinho, é nem isso nem aquilo, net net. Nem o bom nem o ruim vai me levar para a libertação. É o caminho do meio, é o que está no meio, no silêncio, no meio das palavras. Então, um caminho é a meditação junto com o conhecimento, Jnana Yoga. Aí eu acho um bom caminho. Então, enquanto eu estou no dia a dia e eu me percebo querendo ser alguém, adquira consciência disso. Opa, quem quer ser alguém?
É o ego. Com Então, com, certeza. com o espinho, né? Entenda que é o ego que está querendo alguma coisa. Não, eu estou querendo ser alguém, mas eu já sou. Eu já sou o quê? Um ser humano íntegro. Eu já sou inteiro. Jogou os dois pinhos fora. Pronto. É como o Otávio disse, no dia a dia, trazer a essa recordação, a essa lembrança, Show. porque tudo aquilo que a mente toca, desculpa a palavra, vira merda. Você pode pegar uma tradição maravilhosa. Ah, isso aqui é maravilhoso, tudo. A mente tocou aquilo. Isso aqui vai me libertar. Já não vai mais. Porque não tem a ver com o caminho, tem a ver com antes. É antes. Uhum. Eu digo assim, Cleiton, até para colaborar aí com a pergunta, assim, ah, eu digo assim, o Otávio, ele não tem um ego. O Otávio é o ego. Então, se tu observar aí, Débora, na tua experiência agora, a Débora não tem um ego. O teu senso de ser a Débora, essa é a estrutura. O ego está aqui, está na dimensão do tempo. Então, a Débora tem uma história de vida e tem um futuro pela frente, passado e futuro. Então, o ego mora nessa dimensão, a dimensão do tempo e espaço. Quando a tua atenção vem para o momento presente, vem com a atenção para o momento presente, ó. Vai vindo, até esse instantâneo. Existe um instantâneo da vida onde o universo inteiro está existindo ao mesmo tempo nesse instantâneo. Tem algo aí na tua experiência que observa essa observação, essa capacidade natural de observação, capacidade natural e silenciosa de observação impessoal. Tá aqui. Isso, essa observação silenciosa, essa presença silenciosa que está na dimensão do eterno momento presente, isso é anterior ao ego. Isso está aqui antes de um pensamento surgir, está aqui enquanto um pensamento está surgindo na tela mental, observando o pensamento, e também permanece aqui depois que esse pensamento cessa e surge uma emoção, surge um outro sentimento, surge uma memória, enfim. Isso é a tua essência. Só que ela não pode ser vista, como eu já trouxe, porque é ela que tudo vê. Então, é uma constante. Essa é a única constante de tudo que acontece com a gente, né? A única constante é a dimensão observação. Então, o senso de ser a Débora tem uma história de vida, aí tem condicionamentos, tem traumas, tem lembranças boas, tem todo um contexto, né? Quando tu toca com a tua atenção, abre as gavetinhas de memória, ah, o que aconteceu contigo a primeira vez que, sei lá, teu primeiro beijo, aí tu vai conectar com uma memória, vai trazer sentimentos, emoções, daí isso dá um senso de identidade, de quem sou eu. Eu passei por tudo isso. E quando tu olha para teus sonhos, projetos, planos de vida, isso também te dá um senso de identidade de estar andando no mundo e de construindo a tua história como pessoa. Então, para que tu consiga conectar com a dimensão consciência, tu tem que trazer a tua atenção, tirar do tempo, passado e futuro, e vir para esse instantâneo, aqui e agora.
e sustentar isso, sustentar essa visão desperta e nada, vazio, silenciosa. Eu digo assim, a minha mãe disse que só consegue dormir com essa dica aqui, ó, que é o cabeça oca. Você imagina que a tua cabeça está completamente vazia, oca, sem nada nem ninguém ali dentro. Tu pode fazer essa experiência agora. Cabeça oca, não tem nada ali dentro, vazia. O que que fica na tua experiência? Não tem pensamento, não tem sentimento, não tem emoção, não tem nada. Mas tem algo que permanece aí. O que que é? O silêncio. Um silêncio, é. É isso. Quando tem, quando tem sofrimento também, eu estou sofrendo, por qualquer razão, né? Aí fica, é um flagrante, fica claro quem está sofrendo. O ego que está sofrendo. Porque é ele que está preso dentro do tempo e do espaço. É ele que tem uma história, é ele que criou uma imagem ou várias imagens que precisa sustentar o tempo todo. Então, eu estou sofrendo? Quem está sofrendo? Quem é É, esse que precisa sustentar uma imagem no trabalho, na família, nos ambientes que transita? Quem é esse? Então, quando o ego sofre, é tô no ego. Opa, deixa eu voltar para o observador. Voltar para essa camada antes do ego. No começo é difícil, a coisa está muito frágil, mas depois vai ficando cada vez mais claro, mais consistente, mais concreto. é. Aí vem o lugar da disciplina, né? Tu precisa dar atenção para isso. Precisa nutrir isso, né? Precisa relembrar isso todo dia. Disciplina no sentido de relembrança, porque a gente fala disso de consciência aqui nos encontros, né? Tem alguma coisa, tu passa no Instagram lá, lê alguma frase legal, né? De alguma coisa que tu gosta que te lembra o despertar, tá. Depois tu volta, tu esquece, né? A Matrix nos engole e a gente esquece. Aí tu vai lembrar de despertar daqui uma semana, daí tu, pá, permaneci uma semana imerso nos meus sofrimentos pessoais, que a vida pesa, né? A vida é difícil, né? E, ok, eu digo assim, Leitor, essas dimensões, né, elas coexistem, né? Então, o ego não vai sumir da nossa experiência. O Otávio está aqui, o Otávio está aqui. Mas é isso, tem uma parte da nossa atenção que começa a repousar, ainda que o Otávio esteja aqui se expressando, falando as suas experiências, tem uma parte da atenção que está repousada nessa dimensão observação. E que daí está testemunhando os pensamentos que estão passando na tela do Otávio, testemunhando as sensações corporais. Então, o corpo é uma ótima ferramenta também, né, para ancorar a nossa atenção no aqui e agora. Respiração. Como é que tu está respirando agora? Observa aí. Às vezes a gente está com uma respiração curta. Daí, respiração curta, pouco oxigênio no sistema, pouco oxigênio no cérebro, a gente fica mais difícil ainda de processar tudo, né? E daí, quando tu toma consciência, hum,
Uma respiração profunda e consciente já ajuda. A quê? Ajuda a trazer a tua atenção para o momento presente, que é onde está a consciência. Eu sempre falo dos rituais, né? Todo e qualquer ritual serve para quê? Para trazer a tua atenção para a sacralidade do momento presente, onde está o sagrado. Você Todos os sabe rituais. que você está falando isso, eu estou lembrando da aula de yoga, né? Você faz uma aula de yoga, faz os asanas e tudo mais, né? Ali com o corpo. E eu sempre percebi isso também depois de vivenciar essas experiências, né? Ao terminar uma hora ali de aula, opa, agora que começou o trabalho, porque agora eu estou presente. E tem gente que não, que chega na aula de yoga, faz os asanas, entendeu? Agora acabou a aula. Não, entendeu? A aula Sim, acaba, a sim. aula começa depois de uma hora, porque você torcer o corpo ali nos asanas é para trazer a presença. Uhum. É isso aí. Né? Mas mais uma Até vez, que. as coisas vão se perdendo, É, a essência vai se perdendo. é. Até que no final das aulas de yoga tem o Yoga Nidra, né? Que é aquele, tu deita para relaxar, ou faz uma meditação, né? Ou seja, as posturas todas é para te conduzir para um momento de meditação, que é isso que, esse é o objetivo, né? Das posturas todas. Era justamente para preparar o corpo para as pessoas sentar em meditação por mais tempo, para poder desfrutar desse silêncio interior com o corpo relaxado, alongado, forte, estável, como uma montanha, para que a gente pudesse levar a nossa atenção para a consciência e, né, acender nossa energia, né? Então, a yoga moderno é isso que o Cleito falou, assim, né? Se perde o propósito. Daí, nesse processo todo de formar facilitadores, muitas metodologias perdem a essência, né? Porque o facilitador, tem muitos facilitadores de yoga que não tocaram ainda nessa dimensão consciência. Apenas Uhum. reproduzem conhecimento, né? Em muitas técnicas, muitas ferramentas é assim, né? Mas tem, claro, muitos que estão vivendo isso e realmente direcionam, né, os seus alunos para o despertar, né? Mas nessa massificação, né, acaba se perdendo a essência, né? Porque o ego sempre vai distorcer porque ele não entende a consciência. Não é o ego que compreende a consciência. Então, toda vez que o ego tenta entender ou tenta traduzir a consciência, tem uma distorção, tem uma perda ali, né? Com todas as religiões foi isso, né? Uma tentativa de traduzir o processo desses caras que realizaram isso, Jesus, Buda e vários outros, né? Então, os caras realizaram isso, falavam o mito da caverna de Platão, né? Os caras voltaram para dentro da caverna. Gente, tem um outro universo lá fora. Ah, ninguém entende. Aí mataram os caras, tudo. E daí todas as tradições têm um pouco disso, né? Aí, aí o que acontece? Como existe uma certa dificuldade, né, de transmitir o o não transmissível, não sei lá se existe essa palavra. Como tem uma dificuldade de transmitir, né, isso, então o ego sempre interpreta, né? Então como a gente fala, esclarece por um lado, mas é confuso por outro, né? Porque, mas a gente tem que, não faz sentido, peraí, mas como que isso, esse paradoxo, fica sempre um paradoxo, né, na nossa experiência, assim, quando a gente está muito preso na identificação, né? Então, por isso que é importante a experiência, é importante sentar para meditar, é importante buscar esse lugar de silêncio.
O, buscar essa quietude interna. Faça o que precisar ser feito para acalmar a mente, para então começar o mergulho no silêncio. Então, as práticas de meditação servem aqui para acalmar a mente tagarela. Foca em uma coisa, respiração, mantra, alguma coisa assim, para a mente parar de viajar no tempo. Aí ela se estabiliza, se aquieta, e daí a pessoa levanta da meditação. Não, ali é a hora de ficar no silêncio que a técnica te conduziu. Aí solta o barco e fica ali nesse vazio, sem medo. Olha, mas Então é é importante. importante esse, E é o importante a ego, prática, né? o ego corre o risco de ficar preso no conceito, né? Então, assim, as pessoas ficam discutindo o conceito, a semântica da palavra. Não, não é Sim, bem essa palavra. Não, não é bem. Vai além. é isso, tá, é Vai, muitas vai, discussões vai, da, vai para o silêncio atrás da palavra. Capta o é. tá, fogo que surgiu, a palavra. Otávio. Oi, Alessandro. Eu gosto assim de umas coisas bem fortes para dar uma, tipo, uma chacoalhada, tipo Kundalini Yoga, sabe? Que dá aquela chacoalhada, mexe bem, dá aquela Aham, esquentada, você sente aquela energia e aí você relaxa, né? Então aham, eu gosto desse tipo. Agora eu falo assim, assim tá ali, fica quietinha ali, eu já começo a pensar, sabe? A cabeça tá, sim, nem o olho quer fechar. Tô desse jeito. Mas quando eu pego umas inspirações, sabe? Bem, eu gosto de coisa bem violenta, assim, que mexe, tira do foco e sim, aí eu show. consigo dar aquela boa relaxada, sabe? Aí esquecer de tudo. Isso, Mas isso, isso. aí eu gosto. E olha, é incrível, né? Eu nunca gostei nada dessas coisas. Nunca quis saber de meditar, yoga. Que coisa é essa? Que negócio é esse? E eu penso, eu falo, meu, onde que eu vim parar? É incrível. Mas, então eu, sei lá, vai vindo as coisas, né? Vai aparecendo e aí você vai, eu me identifiquei com isso aqui, eu gostei, né? Isso aqui me dá uma sensação boa, tal. E aí vai aparecendo as coisas, né? E aí você foi indo para esse caminho. Mas eu até fiquei com medo do nome, né? É, Fiquei com medo do nome. Falei, gente, será que isso aí pode? Será que é perigoso? sim, sim. Aí eu falei, eu vou ver, né? Vou assistir uma aulinha, ver como que é. Eu adoro essas coisas. É, Adoro. maneiro, maneiro. Todas essas meditações aí, ativas, né? Assim, tudo é útil, né? Como eu falei antes. Respirações com É, músicas, assim, eu gosto muito dessas coisas. então, daí o ponto central é esse espaço interno que surge quando a prática cessa. É, depois, né? Isso, esse depois. Ali, fica ali. Sustenta aquele lugar ali. Seja deitado, sentado, como tu quiser. Mas essa é a parte mais importante. Porque a parte inicial do mexe, 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 sacode tudo, né? É É para tudo romper com a linearidade da mente. isso. Então, tu rompe com aquele padrão, né, de ondas cerebrais beta ali, que está funcionando no dia a dia normal, leva para um estado mais alfa, mais relaxado, e daí aqui os pensamentos começam a cessar, e aí o que acontece? Se evidencia o que sempre esteve ali como pano de fundo, o silêncio. Entende? O silêncio sempre estava, mesmo com o dia a dia, a mente agitada, fazendo mil coisas, tem o silêncio de pano de fundo. Só que a nossa atenção está voltada às impermanências, né? E Então, outra coisa que eu achei legal, assim, é que quando aparece os sentimentos, né? As emoções. E aí eu já, opa, olha você aí. Eu já consigo pegar ela então no começo
identificar ela, conversa, te peguei agora. Eu tô levando assim, entendeu? Porque falar, então é isso, significa isso, e tá, beleza, pronto, acabou. E aí passa, parece que já conversamos, tá resolvido, tá tudo certo, assim, sabe? Eu sei que essas coisinhas vêm várias vezes, né? E aí você vai identificando, mas sabe, algumas coisinhas que vêm. Mas você identifica e fala, mas é a mesma coisa, entendeu? Que nem lembra que você falou que é o mesmo sinal, mas, né, várias vezes ele vem, né, querendo te falar. É, Então, aí eu percebi isso, eu falo, mas isso se eu for ver no fundo, é a mesma coisa, entendeu? Vem sim. lá, a raizinha é a mesma coisa, é sempre a mesma coisinha, é sempre a mesma coisa. Aí o que eu faço com isso? Testemunha, coloca a luz nisso, sabendo que isso está transitando, está passando por ti, está te atravessando, mas não é tu. Tá, né? Tô fazendo. Isso, a Ela vem de desidentificação, né? formas diferentes, mas aí eu consigo ver e ver que, mas é a mesma coisinha ainda, sabe? Hum. É a mesma coisa, As mas de situações forma mudam, mas a diferente. frustração, o sentimento de frustração é sempre o mesmo. Mas eu, É, uma hora eu tô frustrado com uma coisa, outra hora com outra, né? é, Tenta te morder sempre no mesmo lugar, né? Mesmo aparece de forma diferente, mas quer te morder sempre no mesmo, porque sabe a aonde. mesma O ego sabe feridinha. aonde. É a mesma feridinha. É, isso mesmo. Não, mas eu tô fazendo isso. Mas tá ficando mais leve. Eu tô sentindo É, que tá ficando mais leve, sabe? Mais leve e mais rápido. show. Isso Eu aí, não isso tô aí. segurando, né? Que você fica, que nem você falou, fica lá uma semana, um mês com aquele negócio lá. Não. Ai, deixa aí. Deixa aí, perfeito, isso aí. E se eu tô aprendendo a trabalhar isso, tá legal. Eu tô gostando. É, libertador, né? É libertador isso. É bom. E não Ai, fica, Roger. não fica uma semana, um mês, às vezes você fica uma vida, né? É, Às vezes você pode ficar uma vida numa historinha, né? É, Num uma mágoa vitimismo, de passado. uma é, mágoa. É brabo, né? é bravo. Mas é isso, é libertador esse processo, é pacificador, né? Porque a gente começa também a diminuir as resistências que a gente tem à vida, como ela é, as coisas como elas são, as pessoas como elas são, né? Diminui essa resistência, né? A gente vai permitindo que as coisas fluam sem tanta interferência, sem tanto controle, sem tanta não quero, não gosto, não concordo. É, É, vai diminuindo muito isso. Então é muito. pacificador nesse sentido. Então, o que eu falo desses quatro, as quatro buscas centrais, né, da nossa vida, que acabam sendo atributos dessa dimensão, né? É paz, amor, liberdade, felicidade. Então, são como essências, né? São vibrações essenciais, assim, né? Que se tu olhar para tua história de vida, tu vai ver que tudo que tu fez na tua vida, tu estava em busca de alguma dessas coisas. O que tu quer experimentar com esse teu sonho? Ah, eu quero chegar num ponto onde eu sinta paz. Quero ter minha casa na praia, uma casa na montanha. Sonho viajar para ter experiência de liberdade. Sonho ter um companheiro para uma vida inteira para experimentar amor, né? Sonho ter tal coisa, chegar em tal lugar para que eu me sinta realizado e feliz, né? Então tudo converge, né? E quando a gente desperta, a gente vai entendendo isso assim de que tudo que a gente sempre fez e buscou na vida era isso. Era buscar o Deus em mim, realizar o Deus em mim, né? Eu digo que
Deus é um nome religioso para consciência, ou consciência é um nome neutro para Deus, né? Porque tudo converge, né? E se tu olhar a vida, né, de muitos santos católicos, né, muitos seres ditos especiais, tu vai ver o processo que eles viveram, diferentes manifestações, diferentes formas, diferentes né, contextos culturais, muitas vezes, mas a mecânica do processo é a mesma. Dá para se falar isso de muitas formas diferentes, mas essa transcendência do ego, transcendência da individualidade, a comunhão com o divino, né? Que numa linguagem mais moderna a gente chama de despertar da consciência. Então toda a nossa vida está convergindo para isso. Mas tem algo em nós que resiste a isso. Que diz assim, não, o propósito não é isso, por isso é simples demais. Tem que ter, o propósito é outra coisa, alguma coisa externa, né? Uma busca externa, né? Depois que tal coisa acontecer, depois que eu conseguir tal coisa, aí eu vou ter tempo para me dedicar para isso aí, Otávio. Porque é isso aí, eu gostei dessas quatro questões que você comentou aí, porque agora assim, e se você não conquistar, igual você falou, não, eu preciso ter uma casa para ter paz, né? Uhum. É o ego criando. Mas se eu nunca tiver uma casa, se eu morar a vida toda de aluguel porque eu não consegui comprar uma casa, e aí? Vou me jogar da ponte? Né? Ah, eu quero ter amor, mas eu nunca encontrei um amor, e aí? Vou dar um tiro na cabeça? Né? Então, tudo É. isso está disponível para todos, sem exceção, independente da classe social, independente das condições de vida. Esse é, eu digo assim, esse é o amor divino colocado no jogo da vida, né? Tá aí disponível para todo mundo, mas nem todos estão disponíveis para o processo. Ou ainda não estão, né? Porque um dia vai chegar, esse dia vai chegar. É isso que a gente entende, que todo mundo vai para esse mesmo lugar, todo mundo não tem escapatória. Em algum momento vai chegar. Olha que bonito o que a Natália escreveu ali, ó. Sim, com todas essas dores e resistências, a coisa mais linda que está me acontecendo é o despertar da consciência. Tô voltando para casa. Sim, isso é lindo, Deus o livre. O retorno à casa do Pai, né? Era isso que o cara queria dizer, né? Pai, fonte, Deus, né? Consciência. Tô voltando para casa. Filho pródigo, né? Que O filho volta, né? pródigo. Exatamente. É lindo isso. E realmente tem muitas pessoas que sentem essa sensação de, a sensação de como se eu não fosse daqui. Várias pessoas que eu já conversei ao longo da vida já me contaram isso. Tem uma sensação que eu não sou daqui, parece que eu sou um alienígena, eu sou de outro planeta, né? Tipo, eu não me encaixo nesse mundo, né? Parece que tem algo que não fecha, como o Clayton trouxe assim também. Sempre me vi deslocado, parece que eu não estou em casa. Sim, é engraçado que desde criança eu nunca fui, nunca me encaixei. Nunca disse pra ninguém também, mas eu nunca me encaixei. E agora eu
Tô me encaixando, tô voltando pra casa real. Isso não tem preço, né? Vai dizer. Não, não tem, não tem. É muito bom, maravilhoso. É casa com C maiúsculo, Isso Sim, né? show. Eu digo muitas vezes também assim que só de eu ter descoberto isso já valeu essa encarnação, já valeu a vida como Otávio. Já estou no lucro. Por quê? Porque eu olho em volta, eu olho para o mundo e vejo, "Ah, caramba, é poucas as pessoas que descobriram isso. Então, eu já me sinto abençoado de apenas ter descoberto isso, de ter tido a oportunidade de, nessa vida, poder ter acesso a esse conhecimento e poder e ter me permitido mergulhar nisso, e ir em direção a isso, né? Eu tive uma época que eu estava um pouquinho antes de acontecer o despertar, eu digo assim, meu coração estava pegando um fogo, fogo, fogo. Eu me conectei com o Muji, né? Eu tinha me conectado com o Tolle, o Eckhart Tolle, depois me conectei com o Muji. Eu estava assistindo um monte de satsang do Muji. E sabe, a gente vai tendo os vislumbres, vislumbres desse lugar, né? E o troço começa a pegar fogo, assim, uma sensação de que chega um ponto que tu diz assim, ó, meu Deus, nada mais na vida importa a não ser realizar isso. É como se Isso mesmo. tivesse que ter esse foco total, né? Tipo assim, não importa mais nada. Claro que a vida segue, tu não vai abandonar, tinha família, criança pequena em casa, né? Tinha como abandonar tudo. A vida segue acontecendo, mas de alguma forma todo o resto fica como secundário. E aí, tem um chamado muito forte, assim. E eu lembro que, claro, eu tive, assim, digamos, entre aspas, prejuízos em algumas áreas da minha vida, porque eu me senti muito chamado de tal forma que eu queria, toda hora que eu podia, que eu tinha de brecha, eu queria ir para dentro, eu queria ir para dentro, eu queria ficar sozinho e ir para dentro, sozinho e ir para dentro, sozinho e ir para dentro. Porque eu sentia que eu estava nesse limiar dessa descoberta. E tinha um fogo assim na alma, sabendo Uhum. que é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso fazer, é só isso que eu preciso fazer. É compulsório, né? Você é arrastado para isso, não é uma É, escolha. é, Você não escolhe, né? Você é escolhido, né? é, é. E de certa forma, né, quando a gente compreende, né, a mente compreende de que isso é relevante, de que isso realmente é significativo, né, a gente tenta organizar a vida para sobrar tempo para se dedicar a isso, né? Então também tem um movimento no mundo, né, que precisa ser feito, porque se tu segue a vida normal, tu vai ver, não sobra tempo para tu dar atenção para isso. Não sobra tempo. A mente, a mente vai, se tu não tem nada para fazer, a mente vai criar uma coisa para fazer. Ela não vai te dizer assim, tá, agora senta aí sem fazer nada. O ego diz assim, mas que improdutivo que é isso? Perda de tempo é isso. Se tu não entender que isso é relevante, o ego vai encontrar uma justificativa para tu fugir disso. Entende? Então, ir para o nada, ir para esse vazio, soltar tudo, abandonar tudo. Porque muitas vezes, em várias tradições, foi compreendido errado esse abandono. Uhum. Então, muitos abandonaram posses, abandonaram família, abandonaram o mundo, né? Foram se retirar para montanhas, para celibato, um monte de coisa assim, né? Nessa sensação de que eu preciso abandonar o mundo, eu preciso abandonar as coisas, né? Não, é nesse instante, né, de despertar, tem que soltar tudo. Porque é raro que aconteça de vem o despertar e aquilo é definitivo.
É muito raro. A grande, esmagadora maioria das pessoas a gente tem vislumbres desse lugar, aí volta, aí daqui a pouco tu abre uma brecha, vislumbra de novo, volta, vislumbra, fica uma semana perdido, daqui a pouco, tem 5 segundos. Mas aquilo já te dá uma dica. Ah, tá aqui a transcendência do sofrimento. E daí o sofrimento volta, vai ficar mais um tempo aqui, sofre, 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 sofre. E daí tu te lembra, eu preciso encontrar a saída dessa vida maluca. E daí tu tem que se voltar para dentro. Daí surge alguma coisa, tu lê um livro, alguma coisa, e aquilo. Daí quando tu conecta com isso de novo, tu relembra de que tá aqui a porta de saída. Só que o ego é muito esperto. Aí ele vai atribuir ao livro, ele vai atribuir a alguém, ele vai atribuir a uma doutrina, ele vai atribuir a sempre alguma coisa externa para que te vincule de novo na busca. Mas a porta é a presença silenciosa, a imersão no infinito momento presente. Sempre disponível, sempre agora, né? Isso não requer nada, nenhum esforço. Paradoxalmente, não requer nenhum esforço. É só é um soltar tudo, né? Não é um subir uma montanha. Eu digo assim, é desligar o motor do carro e não ter nenhum lugar para ir. Ah, já cheguei. Onde que eu preciso chegar? No aqui e agora. Mas peraí, eu já estou no aqui e agora. Então eu já cheguei. Só solta tudo, solta toda a busca. Sabe, você tá falando isso, tô lembrando de uma questão, Otávio, que assim, uma vez perguntaram pro Ramana também, né, qual era a diferença de estar vivo e estar morto. E ele falou, somente um pensamento. Então, as pessoas, nós temos olha como o ego ele é sofisticado, tanto é que ele fala que a gente vai se libertar depois que morrer. Não, depois que você É, morrer, você vai para uma colônia, um lugar especial. Olha lá, vai tá pro vendo? A céu. salvação tá lá É, novamente no futuro. É uma questão que cai a ficha, é isso. Não, se eu sou um ignorante aqui, se eu não cheguei no meu centro aqui, eu vou morrer e vou chegar lá, no centro lá? Não, você vai continuar um ignorante lá. é, é doido, né? Eu falo Morrer vai assim. te fazer um santo? Hã? É, sim, exato. Não, não faz sentido. É o aqui e agora. Sim, e essa simplicidade é muito difícil, né? Para o ego aceitar. O É que que você precisa simples, fazer? Nada. nada. Tá, mas não faz sentido, né? Não, mas eu tenho energia, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou. Ele vem com os motivos. Você tem que fazer algo, É, né? Não precisa fazer nada. é uma realização, né? Tu realiza. É um dar-se conta, digamos assim. Uma descoberta, né? Quando tu Então é o descobre ego já, alguma coisa. então é o ego já fazendo com que eu só queira fazer ficar inquieta, fazendo a bagunça, agitando para poder ficar no silêncio. É o ego fazendo eu fazer isso ou Eu não não? entendi, não entendi bem a pergunta, Elson. Eu não falei que eu preciso usar de critérios para poder acalmar depois, agitar bastante para Hum, acalmar, não é? Sim. Então, é o ego que está fazendo isso? Ah, sim.
pensar que eu tenho que ser assim para poder chegar lá no que eu quero. Que eu não preciso, então. É só eu ficar quieta. Eu não preciso de tudo aquilo. É o ego que está fazendo eu achar que eu preciso de tudo aquilo. Sim, o ego buscador, né? A identidade do buscador, que naquele momento se vê com a mente agitada e É, daí quer conectar com a dimensão do silêncio e quietude, né? Que é onde está a consciência. E então vai usar de uma técnica, de um procedimento para acalmar a mente, para que o silêncio se revele. É útil? Claro, é útil. É necessário? Não, porque investiga não, agora, mesmo que a mente agitada esteja aí, tu leva a tua atenção para é, algo, pano de fundo, no aqui e agora, que está quieto em silêncio, observando a mente agitada, é, percebe? O que está observando a mente agitada não está agitado. não. Observa aí, né? Daí tu, ah. É, Só que, e o claro, ego é fogo. O ego é percebe? fogo. Ele vem assim, ó, dá a voltinha, ele te pega É, por trás. sim, ele entra pela porta dos fundos. E você acha Mas, que é amiguinho. mas tá tudo certo também com esse Tá, processo, tudo bem. né? Tá tudo certo. O ponto é assim, às vezes é isso que a gente quer. Ah, eu tô muito agitada, eu tô ansiosa demais, tô estressada, preciso me acalmar. Tá, ótimo. Se acalmar vai fazer bem, vai mudar o sistema parasimpático, simpático, né? Tem toda uma E, alteração fisiológica que acontece, que é saudável, positiva, né? E tá tudo certo, maravilhoso. E o ego diz assim também que, tipo, tá, mas se for só para ficar no momento presente, o que que vai mudar? Não vai mudar nada. é isso mesmo. Eu quero mudar o meu vibração, eu quero mudar o meu estado de ser, eu quero mudar minha mente agitada, né? Então, ambas as coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, tu pode fazer uma meditação, né, ativa, uma Kundalini e tudo mais, mas o ponto é assim, ó, cada vez mais vai sacando de que aquilo que tu quer encontrar após a prática já está aqui antes da prática, está lá durante a prática e vai se evidenciar após a prática. Então, já encontra isso aqui antes da prática. Onde é que está aquilo que eu quero encontrar depois da prática? Aí direciona a tua atenção para essa capacidade natural e silenciosa de observação. Toca nisso, toca a tua atenção nisso. E fica aqui um pouquinho. E ok, se tu sentir necessidade de fazer a prática, vai lá e faz. Sabendo que isso vai estar durante a prática e vai se evidenciar após a prática. Daí, aqui pode ser que a tua prática até já seja até um pouco diferente do que sempre foi. É, Talvez com mais presença. E talvez a tua prática pode até se aprofundar, te trazer experiências mais profundas ainda. Porque tu vai estar mais presente para aquilo. Show? show, obrigada. É, muito bom. Cleito, queridão! Cara, alegria de ter aí nesse encontro. Alegria de compartilhar aí essas. Eu digo, é o clube da sã loucura. Eu gosto muito de você porque você é muito didático, assim, você tem uma forma de organizar muito, muito, muito organizado, muito acessível, sabe? Ah, que legal, cara. É bacana isso, Show. é um talento mesmo, assim, de professor. Maneiro. Show, alegria ouvir esse feedback aí, irmão. Muito bom. Maneiro, eu curto fazer isso. Eu curto tentar traduzir o intraduzível. Dá uma alegria no coração. Boa. Show. Então,
Marilena, Alessandra, Natália, Cleiton, muito, muito, muito grato pela presença aí de vocês. Proporcionaram aí esse encontro espontâneo aí e coisas lindas aí foram partilhadas. Sinto o coração quentinho aqui, cheio de alegria de estar conversando com irmãos de caminhada e podendo partilhar essa incrível jornada e ansiando assim que cada vez mais irmãos possam viver isso, experimentar isso e desfrutar, né, dessa beleza incrível que está dentro da gente, né? Uhum. Gratidão. Gratidão. Bom descanso aí, Gratidão. então, a todos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Valeu.